Você está preocupado demais em achar o que importa e esqueceu de ouvir de Deus o que realmente importa. Olá! Sexto episódio de como construir a nossa vida na rocha e foi muito desafiador para mim. Por quê? Eu comecei achando que ia falar sobre foco e vou terminar falando sobre distração. Gente, foi muito louco. Eu não sei se todo mundo viu, né, as pessoas que estão assistindo aqui, mas quem não viu meus stories, eu fiz um teste, né, no começo dessa semana, que era baseado em quê? A gente tinha que prestar atenção, era um vídeo, jogadores vestidos de preto e jogadores vestidos de branco. E cada grupo estava com uma bola de basquete. Eles passavam bolas, né, faziam passes um para os outros, o grupo de branco e o grupo de preto. E eu pedi no começo do vídeo, conte quantos passes de bola o pessoal de branco fazem entre si. No final do teste, no final do vídeo, eu perguntava, quantos passes de bola você contou? E aí as pessoas me responderam. E a segunda pergunta era, você enxergou um gorila? Porque no meio do teste, no meio do vídeo, entra um gorila do nada, bate, um gorila não, mas é uma pessoa vestida de gorila, bate no peito e sai. Esse teste, ele é muito antigo e ele foi feito nos anos 90 para provar que quando a gente está focado, né, numa coisa, que no caso a atividade era contar as bolas, né, o passe de bola, a gente não consegue perceber o que está na nossa frente. E 50%, né, das pessoas que fizeram esse teste nos anos 90 responderam que não enxergaram o gorila. Só que surpreendentemente, né, nos meus stories, foi feito com 50 pessoas e 98% enxergaram o gorila. Mas 98%, não vou dizer 98%, mas 3 pessoas acertaram a primeira pergunta. Todo o resto errou. Aí a gente para analisar, né? O que foi que aconteceu? E aí eu conversando com meu marido, né, sobre o teste, eu falei pra ele o que na sua mente, né, quando eu fiz a primeira pergunta, gerou na primeira hora, no primeiro impacto. Ele falou assim, eu sabia que ia acontecer algo inesperado. Aí eu falei, isso já é um ponto, né? Porque a gente já tá tão acostumado, né, com essas pegadinhas que o primeiro teste que vai aparecer, a gente ignora o que foi pedido e fica alerta, tipo, vai aparecer algo e eu preciso surpreender. E aí a gente se distrai tentando achar o que vai aparecer, né, o que a gente imagina que vai acontecer e a gente perde a contagem, que foi o que eu pedi no começo. E aí ele me explicou o seguinte, ele falou, Dani, no meu trabalho, o meu cérebro, ele é treinado a sair do padrão. Existe um padrão e tudo que foge do padrão, ele tem que estar muito atento, porque aquilo ali pode custar muito dinheiro. Então, a mente dele está preparada para enxergar o imprevisível, para enxergar aquilo que foge do padrão. Então, a mente dele estava trabalhando, né, de acordo com o que ele achava que tinha que ser. Ele pensou, vai acontecer algo e eu preciso pegar esse algo que vai acontecer. Ele enxergou o gorila, mas ele perdeu a contagem. E isso aconteceu com a maioria das pessoas. Muita gente me escreveu, Dani, eu já conhecia o teste e vi o gorila. E outras pessoas me falaram que já tinha uma noção de que algo iria acontecer. Então ficaram prestando atenção no entorno e não naquilo que eu pedi. E aí eu comecei a fazer uma analogia, não do que é certo ou do que é errado, mas que esse teste ele pode ser interpretado de várias formas. E a forma que eu consegui enxergar e interpretar é que a gente está distraído demais em acertar, que acaba perdendo o foco naquilo que foi pedido. E aí a gente está conectado, né? Conectado com
o fora do padrão que eu preciso reconhecer, conectado com as mensagens do WhatsApp que estão aparecendo enquanto eu estou estudando, ou conectado demais com a notícia que está falando na televisão enquanto eu tô cozinhando, a gente perde até o ponto ali da comida, conectado demais no celular, enquanto a gente devia estar olhando para os nossos filhos no momento especial com eles, mas a notícia precisa sempre estar passando, eu preciso saber o que minha amiga falou, porque ela precisa de uma resposta urgente, e a gente termina desconectando daquilo que a gente está fazendo e do que realmente importa. A palavra de Deus, no Lucas 11, 38, 40, fala o seguinte: Jesus prosseguiu numa viagem e entrou numa cidade. Ele vinha de viagem. Entrou numa cidade e uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dele. Jesus estava viajando. Jesus, vem aqui em casa. Deixou ele bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia. Maria, irmã de Marta, estava na casa de Marta. Jesus chegou, Marta estava ali fazendo os afazeres da casa dela, na cozinha. Maria estava junto, viu Jesus chegar, recebeu Jesus, sentou ali no sofá, fazendo a sala para Jesus. No caso, aqui fala que sentou aos pés de Jesus. Mas vamos dizer assim, colocando nos dias de hoje, sentou ali na sala e ficou ouvindo o que Jesus tinha para falar. E Marta ali, trabalhando, estava ocupada, fazendo os afazeres da cozinha. Depois de um tempo, Marta interrompeu os dois e falou assim, rapidinho. Falei, Jesus, o senhor não se incomoda de Maria estar aí, sentada, de papo com o senhor, enquanto eu tô aqui, Porque Jesus chegou, meu Deus do céu, ele deve estar com fome, veio de viagem, Não tenho farinha, tenho que pedir farinha pra vizinha, o óleo acabou, a louça de prata tá desse tamanho, preciso fazer um bolo, ele deve estar com fome, Jesus, é hora do almoço. Vou correr, pra agradá-lo, pra impressioná-lo, para recebê-lo bem, porque aquilo era o que importava pra ela no momento. E a irmã dela estava sentada lá, de vez de estar ajudando ela, estava sentada lá conversando com Jesus. E ela fala, Jesus, você não se incomoda de me ver aqui, E ela aí sentada, por que o senhor não manda ela vir me ajudar? E aí Jesus fala, minha querida Marta, você está fazendo tempestade num copo d'água. Tipo assim, toda essa sua agonia aí, todo esse seu ativismo, todo esse sua preocupação é exagerada. Só uma coisa importa. Ele fala, só uma coisa, não são várias coisas ao mesmo tempo. Não é que a gente tem que dar conta de todo ao mesmo tempo. Aqui no contexto, só uma coisa importava. E Maria a escolheu. A que estava sentada com ele, escolheu o que realmente importa. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Maria tinha escolhido ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus fala que é o prato principal. E a coitada da Marta estava ali achando que ia alimentar Jesus de alguma forma. Mas não, porque só uma coisa importava, que era o que ele tinha a dizer. Quando a gente começa a fazer uma analogia, e colocar isso nos nossos tempos de hoje, na nossa vida de hoje, a gente vê o quanto que a gente perde em nos conectar em uma coisa só que importa e estamos super conectados em fazer 1 milhão de outras coisas que a gente acha que importa, que a gente perde essa conexão e não consegue fazer nada direito, porque ela poderia até fazer bolos, pães, até o almoço, mas Jesus disse que aquilo que Maria tinha escolhido era o prato principal, era o que realmente importava, que o que estava em volta era secundário. Em Salmo 23, Jesus fala, a palavra de Deus fala, o salmista fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é porque eu, e vou fazer um monte de outras coisas que nada me faltará. É porque Ele é o meu pastor. E Ele vai preparar um pasto verdejante. Porque como Ele é pastor, nós somos ovelhas, para as pessoas entenderem. E as ovelhas se alimentam de quê?
de pasto. Então, o Senhor preparará o pasto. Não sou eu, não é a ovelha que tem que correr atrás do pasto ou preparar o pasto, mas o pastor levará a ovelha para pastar. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me leva para águas de descanso e refrigera a minha alma. Esse, gente, é o ponto. Será que a gente tem tido tempo para nos conectar no que realmente importa? Ou a gente está distraído demais em fazer o que a gente acha que tem que ser feito, que é achar o gorila, que no caso daí foi a distração. Essa é a nossa reflexão do dia. Você tem se dedicado, né, a alimentar a sua alma ou o seu espírito daquilo que importa? Você tem colocado na sua mente coisas de valor, alimentado a sua mente de coisas boas, que é aquilo que importa? Em Filipenses 4, 8, 9, resumindo, amigos, o melhor que você tem a fazer é encher a sua mente de pensamentos com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. Não o pior, mas o melhor. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim e ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Filipenses 4, 8, 9. Você tem feito isso? A sua mente está sendo alimentada ou você está ocupado demais para ir na concessionária ver o tipo de carro, ou você está pesquisando o melhor carro que gasta menos combustível, que é mais bonito, ou que tem um banco que não vai sujar, ou você está preocupado demais em fazer todo o seu trabalho para você ser promovido, ou você está gastando tempo demais fazendo todas as outras coisas da sua vida e não olhando para os seus filhos. Ou você está preocupado demais em ir para a academia e ter um corpo perfeito, só que a sua alma está triste e abatida. Você está preocupada demais em resolver o problema de todo mundo, só que você não consegue ouvir o seu marido, que todo dia dorme calado ao seu lado. Você está preocupada demais em fazer o que você acha que importa, e esqueceu o que realmente importa. Você está preocupado demais em achar o que importa e esqueceu de ouvir de Deus o que realmente importa. Essa é a minha reflexão de hoje para vocês. Gastem tempo. Essa é a minha sugestão. Gastem tempo com coisas valorosas. Coloquem na mente de vocês coisas que valem a pena. A gente está distraído demais com muitas mensagens, com muitos Instagrams, com muitas notícias, com muitas aulas online, com muitas lives. Mas qual é o conteúdo dessas coisas que a gente tem alimentado a nossa mente? Não esqueçam, gente, a nossa mente e o nosso corpo precisam ser alimentados do que realmente importa, porque todo o resto é secundário e pode esperar. E eu postei essa semana uma coisa muito interessante. Às vezes, a gente precisa parar e nos relembrar o porquê que começamos. Reconectar com o nosso propósito. Porque muitas coisas a gente vai absorvendo no meio do caminho e a gente perde e esquece o porquê que a gente começou. Então, a gente precisa reavaliar os nossos valores, reavaliar o porquê de tudo isso, né? Para que a gente consiga estar firme no propósito, sabendo que Deus é quem faz as coisas e pedindo a Ele a fé que move montanhas e vivendo cada dia o seu mal. Não é um dia o resto do ano inteiro. Tá bom, gente? Vamos descansar as nossas mentes barulhentas. Vamos ouvir a voz do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e Ele quer nos dar refrigério e descanso. Foque e energia total, coragem naquilo que importa. Ok, gente? Um beijo e até a próxima sexta.